Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alain e estarei apresentando para vocês a continuação do estudo das equações diferenciais. O tema aqui é equação linear homogênea de ordem superior. Esse aqui é o nosso vídeo parte 1 sobre esse tema. Gente, a definição que inicia essa aula é uma definição que é muito parecida com a que nós já vimos anteriormente, que é a de o quê? Equação diferencial linear de ordem superior, tá certo? Mas aqui vai ter uma diferençazinha, que é o seguinte, ó, uma equação diferencial de enésima ordem da forma. Aqui do lado esquerdo é o quê? Uma equação linear de ordem n, e do lado direito o quê? A função nula, ou seja, não é uma função g, mas sim a função, ou seja, a função g de x que nós normalmente tínhamos aqui era a função identicamente nula. É chamada de homogênea, certo? Então isso aqui é uma equação diferencial linear de enésima ordem, o quê? Homogênea. Ou equação diferencial homogênea linear de enésima ordem. Isso aí não importa tanto essa ordem. Então, gente, vamos pegar aqui alguns exemplos. Um exemplo de uma equação que seja homogênea e uma que não seja homogênea, mas ainda assim sejam lineares de enésima ordem. Então, ó, note que... Então, por exemplo, se eu pegasse esse cara aqui, ó, 4y, duas linhas, menos 2y' mais 5y igual a 0. Note que o meu coeficiente aqui, A2, é uma função constante, então não tem problema nenhum, enquadra na variável x. Esses coeficientes aqui têm que ser variável x, acompanhando as derivadas de y. Aqui também é menos 2, pode ser enquadrado numa variável x, e 5 também. Todos os três coeficientes aqui são constantes, então não ferem nada o princípio disso aqui, tá certo? Então esta aqui é uma equação homogênea. Claro que o nome correto mesmo é você dizer que ela é linear de segunda ordem homogênea, certo? Porque a gente tem as homogêneas de ordem 1 que tem um outro conceito, tá certo? A gente faz até um teste lá para verificar, então não confundir essas coisas. E no item B a gente pode pegar um exemplo de uma não homogênea, para a gente ver o que é que fere. Uma quase, que ainda satisfaz alguma parte aqui do enunciado, mas não satisfaz todo, que é o seguinte, a gente também trabalha com elas, mas somente na próxima parte, nas próximas videoaulas. Então, por exemplo, x ao cubo y 3 linhas, menos 2xy duas linhas, mais 5y' igual a x ao quadrado menos 1. Note que essa equação aqui, ela se enquadra do lado esquerdo, nessa parte aqui, ó. Aqui está o coeficiente A3 de x, o coeficiente A2, que é menos 2, então A3 de x é x ao cubo, A2 de x é o que? Menos 2x, A1 de x é 5, A0 de x, como não aparece nada, você pode dizer que é 0, só que o problema é o lado de cá. Ó. Então esta equação aqui, ó, por conta desse termo, não é uma equação homogênea. Então a gente chama ela de equação não homogênea. Tá certo? Equação não homogênea, ou seja, essa aqui é a equação diferencial linear de terceira ordem não homogênea. Beleza? Fique bem claro esses conceitos aí para a gente não confundir as coisas, porque a gente vai ter métodos de solução que nós vamos aplicar equações desse tipo e equações desse tipo aqui. Então a gente vai ter que tomar cuidado. Quer dizer, pelo menos em alguns casos, Pelo menos em alguns casos. A gente vai ter que tomar cuidado muito em reconhecer a equação como homogênea ou não homogênea. Tá certo? Então, gente, nesse sentido, nós temos um teorema bem interessante aqui, que estabelece uma forma de nós construirmos soluções. A partir de um conjunto pequeno de soluções, nós podemos gerar outras soluções. Que é o seguinte, ó, vamos acompanhar aqui. Ó. Sejam y1, y2, yk, soluções para a equação diferencial linear homogênea de enésima ordem, esta aqui, em um intervalo i. Então, a combinação linear y igual a c1, y1 mais c2, y2 até ck, yk, também é uma solução desta equação aqui. Tá certo? Olha, a gente vai aplicar isso, vou ler logo o exemplo aqui, a gente não vai resolver ele ainda, tá certo? Mas vou ler logo o exemplo para você ter a noção do que esse teorema aqui está falando. Às vezes você acha que é uma coisa complicada, mas é uma coisa bem simples. Esse exemplo aqui pede o seguinte, ó, mostre que as funções y1 igual a e elevado a 2x e y2 igual a e elevado a 3x são soluções da equação
diferencial, né, dessa equação aqui. E aí é que vem o legal. Conclua que y igual a C1 é elevado a 2x mais C2 é elevado a 3x também o é para quaisquer C1 e C2 reais. Quer dizer o seguinte, se eu provar só esses pedacinhos aqui sem solução, a combinação delas, por meio de constantes, também vai ser, e eu não preciso, na verdade, o quê? Pegar essa combinação e substituir aqui, embora se eu fizer, vai dar certo. Se eu substituir essa coisa um pouco grande aqui deste lado, aqui, obviamente eu devo chegar em zero. Porém, a gente não precisa desse caminho por causa desse teorema aqui. Vamos tentar demonstrar o teorema? Então, ó, o que acontece? Como y é isso aqui, ó, eu vou precisar derivar esta função y aqui n vezes para poder jogar aqui, n menos uma vez para jogar no próximo termo, uma vez para jogar nessa parte, e nenhuma vez para jogar aqui e mostrar que isso tudo vai para zero. Então eu vou botar assim, ó, como y igual a C1, y1 mais, aí teria C2, y2, ck, yk, tá certo? Até ck, yk, temos que y' é quem? Aí aqui a gente já pode, né, botar assim, ó, y' vai ser quem? C1, y1' mais ck, yk', ou seja, eu derivo todas as funções de y, tá certo? E aí a gente pula lá para frente, ou seja, y, a derivada de ordem n vai ser o quê? Vai ser C1, y1, derivada de ordem n, mais o quê? ck, derivada, né, yk, em sua derivada de ordem n. Eu vou chamar essas relações aqui, tanto essa quanto essa, de 2. E aqui eu vou chamar de 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir y e suas derivadas aqui. Então, ó, substituindo y, né, y' até yk, né, opa, yk não, até y, né, a derivada de ordem n, ou melhor, né, substituindo 2, as relações obtidas em 2, né, substituindo as relações, por isso que eu chamei, né, dadas em 2, na equação 1, temos, né, é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero mostrar que esta função aqui satisfaz essa equação diferencial. Vai ser um pouquinho grande, se segura aí que o negócio não é tão pequeno não. Mas vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, a n de x vezes, que é a derivada de ordem n. É isso aqui tudo, ó. C1, y1, n, mais ck, yk, n, mais. Aí eu pulo, aí eu vou ter o quê? O A1 de x vezes quem? Vezes a derivada de ordem 1, que é o seguinte, essa segunda aqui, ó. C1, y' mais ck, yk', mais o último, ó, que vai ser A0 de x vezes a própria y. Quem é a própria y? C1, y1 mais ck, yk. Isso aqui é igual, gente. Esta expressão toda é igual ao seguinte, ó. Vamos dar uma mexida nisso aqui. Deixa eu só... yk. Ficou um pouco embolado aqui, mas é porque senão a gente, né, não tem um quadro muito grande, a gente faz com que dá. Então, eu vou fazer o seguinte. Observe que tem um C1 aqui, aqui e aqui. Ou seja, na cabeça de cada um desses parênteses, o primeiro termo é um C1 vezes alguma coisa. Então eu posso botar esse C1 em evidência. A mesma coisa teria um C2 aqui, que seria o próximo termo, um C2 aqui o próximo, um C2, e eu ia botando em evidências até que eu chegue e boto o CK em evidência. Então, se eu colocar o C1 em evidência, eu vou ter isso aqui, ó. A n de x, y1, n, mais, desse termo aqui, né, vai ser A1 de x, y1, mais A0 de x, y, tá certo? Mais. Aí eu vou botar o C2 em evidência, vai ser a mesma coisa, né? Vai aparecer y2, a derivada de ordem n, y2, a derivada de ordem 1, mais y2 e a própria função.
Tá. Aí a gente termina aqui, ó, em secar o quê? A n de x, y. K, a derivada de ordem n, mais A1 de x, yk, derivada de ordem 1, mais A0 de x, y. E a gente pode, agora, o seguinte. Por hipótese, eu não vou escrever isso ali para não ficar um pouco grande. Mas por hipótese, se eu substituir esse cara aqui, botar aqui y1, 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 dá zero, porque ela é solução. Se eu pegar o y2, colocar aqui, né, nos outros que estão omitidos aqui, aqui e aqui, dá zero também, até o yk. Então, esses caras de dentro, ó, são nulos. Aí aqui no meio, né, vai se anular todo mundo, que eu omiti. Se você tem dúvida, escreva pelo menos o C1 e o C2 também. Né, e aí você pula para o CK. Você pode fazer isso também. Eu estou fazendo isso porque o meu quadro não cabe. Então, eu cheguei o quê? Que isso tudo aqui é igual ao quê? Zero. Logo, y igual a quem? C1, y1 mais CK, YK, ou seja, C2, Y2, C3, Y3, até você chegar nesse K aí, é uma solução de 1. Esse K, gente, ele pode ser maior ou menor que o N, tá certo? Então, eu posso ter mais funções do que a ordem aqui da derivada, ou menos funções. Eu posso ter exatamente a quantidade de funções. Por enquanto, a gente está olhando dessa forma aí, beleza? Então, nós provamos esse teorema. Agora, vamos voltar aqui para o nosso exemplo? Vamos voltar para o nosso exemplo? Mas é o seguinte, deixa eu apagar aqui, né? Deixa o teorema, por enquanto, aqui embaixo, para a gente olhar para ele, né? Então, o teorema, ele nos diz que se eu tiver soluções menores da minha equação diferencial, a combinação dessas soluções menores também é uma solução. Isso aí, gente, o que é que eu vou até aconselhar que você faça um certo exercício em casa. Eu não vou fazer aqui porque eu estou aplicando exatamente o teorema. Não faria sentido eu fazê-lo aqui. Tá certo? Mas vamos lá. Mostre que as funções y1 igual a elevado a 2x, y2 igual a elevado a 3x são soluções da equação y, duas linhas, menos 5y' mais 6y igual a zero, e conclua que y igual a c1 é elevado a 2x mais c2 é elevado a 3x também o é para quaisquer c1 e c2 reais. Que é exatamente esse conclua que, a partir daqui eu vou usar este teorema. Então, o que nós temos aqui? Ó? Então, vamos anotar aqui, ó, solução. Então, ó, temos que, aí, ó, se y é elevado a 2x, y1, o que nós temos? Implica que y1' igual a 2e elevado a 2x, implica que y1, duas linhas, é quem? 4e elevado a 2x. Não sei se eu já usei essa equação diferencial na disciplina. Se já usei, beleza. Você já tem feito isso aí. Você pode citar o vídeo onde a gente usou, vai lá e vê, tem essa conta aqui. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho que isto aqui, isto e isto vão ser substituídos na equação. Substituindo y1, y1' e y1, duas linhas, na EDO, temos o quê? y1, duas linhas, menos 5y1' mais 6y1 igual. Então eu tenho que mostrar que dá o quê? Zero. Tenho que chegar do lado direito. Aí eu venho e substituo. Ó. Quem é o y1 aqui? Linha. Duas linhas, né? Na verdade é 4e elevado a 2x menos 5 vezes 2e elevado a 2x mais 6 vezes e elevado a 2x. Observe que aqui eu vou ter 10e elevado a 2x, aqui eu vou ter 4, né, negativo, aqui eu vou ter 4 mais 6, 10 positivo, então vai cortar tudo, cheguei em zero. Logo, y1 é solução da EDO dada. A gente faz da mesma forma, né? Ou seja, analogamente, a gente pode botar assim, ó, analogamente, fazer para y2, né? Analogamente, eu tenho o quê? y2 é quem é elevado a 3x, y2'
é 3e elevado a 3x e y3, ou y2, duas linhas é 9e elevado a 3x. São as derivadas. A mesma coisa, ó, substituindo y2, y1, y2 linha e y2 duas linhas na EDO, né? Botar assim, na EDO, temos. Então, a mesma conta, ó, y2, duas linhas, menos 5y2 linha, mais 6y2 igual a... Aí vem 9e elevado a 3x, que é o y2, duas linhas, né? Aqui nós temos 5 vezes 3e elevado a 3x, mais 6 vezes e elevado a 3x. Aqui vai dar 15 negativo. 9 com 6, 15 também deu 0. Aí, você segue o mesmo texto. Logo, y2 também é solução. Porém, o que o teorema aqui está nos dizendo? Que se y1 e y2 são soluções, então a combinação delas, olha, vai ser também para qualquer constante c. Note que aqui eu acho que faltou um pouquinho, mas é dizer que esses c's aqui são constantes reais quaisquer. Tá certo? Então, qualquer combinação que você pegar vai ser solução também. Então, como é que a gente conclui esse resultado aqui? A gente aplica o teorema dizendo assim, ó. Logo, y igual a c1 é elevado a 2x mais c2 é elevado a 3x também ou seja, né, vamos botar assim, o teorema anterior garante, né? O teorema anterior garante que y igual a c1 é elevado a 2x mais c2 é elevado a 3x também é solução da EDO. Da equação, eu vou copiar a equação aqui, né? Y igual a C1, Y duas linhas, né? Menos 5Y linha mais 6Y igual a 0. Aí, para casa, eu não vou fazer isso, mas você pode fazer o seguinte. Pega isso aqui, desse jeito, deriva duas vezes, deriva uma vez, deriva duas vezes e substitui esse bichão. Ó, tá um negócio grande, só tem duas funções. Se tivesse 3, 4, ia ser um negócio meio pesado. E substitua na equação diferencial aqui e veja que também vai se anular. Mas por que ele não precisa fazer essa conta? Porque existe um teorema nos dizendo exatamente isso. Claro, você estudando aí, faça uma vez pelo menos, né? Pega esta função aqui e joga aqui dentro. Tá certo? E faça a conta e veja que vai anular. Mas isso não precisa ser feito, ressalto, né, isso, porque nós temos um teorema que diz que se esse pedacinho aqui é solução e esse pedacinho é, então a combinação delas também é. Né? Isso no caso de equações homogêneas. Tá certo? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.